Pais amados, mais uma palavra para o meio seu coração. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 5, que diz desta maneira: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Nós vamos continuar agora a nossa tríade, falando quem é Jesus. Agora, nesse exato momento, nós vamos fazer a parte de número 3, que estará sendo falado sobre Jesus, o Filho de Deus. Olha, o Filho e o Pai, nós estaremos trabalhando 3 temas interessantes: a eterna união entre o Pai e o Filho, o reconhecimento do Pai pelo Filho, o reconhecimento do Filho pelo Pai. Eu gostaria que tu acompanhasse conosco, por gentileza. Diz assim a palavra de Deus: Antes de Jesus nascer em Belém, ele já estava com Deus o Pai. Ontem, na parte 2, nós falamos lá no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz assim, a parte B: cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Na noite anterior à sua morte, nós observamos algo maravilhoso. Jesus orou, João 17,5, o que nós terminamos de ler. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que o mundo existisse ou que houvesse mundo. Jesus estava com Deus, trabalhando com ele na criação do mundo. João chama Jesus de o Verbo e começa o seu evangelho dizendo, lá em João 1, do versículo 1 ao versículo 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí nós entendemos uma coisa. Isto ajuda a esclarecer um mistério que tem confundido muitos leitores do Velho Testamento. A quem Deus estava falando quando diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Por quê? Deus falou a Isaías que o Messias que haveria de nascer seria chamado Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A Bíblia ensina que há um único e verdadeiro Deus, o Criador. Todavia, o Velho Testamento usa mais de 2.700 vezes o nome no plural para ele. Preste atenção, Elohim. Elohim designado Deus. Nesse momento, algumas vezes usado com pronomes e verbos no plural para descrever a obra de Deus. Isso acontece na descrição da criação. Algumas vezes é usado com o verbo no singular, como se mais de uma pessoa estivesse agindo com uma só. Em muitas áreas da teologia, quando estudamos, nós chamamos isso aí de plural majestático. Eu queria te chamar a atenção que a Bíblia usa a palavra um para designar tanto unidade como número. A unidade divina, a qual chamamos Deus, é formada de mais de uma pessoa. Se você vamos agora no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2 e versículo 26 diz assim: No princípio, criou Deus, Elohim, os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Também disse Deus, Elohim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amados, à medida que lemos as revelações de Deus para o homem, no Velho e no Novo Testamentos, ficamos sabendo que 3 pessoas recebem o nome de Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós as denominamos o Deus triuno, divina trindade ou triunidade, o que significa 3 pessoas santas em uma só, ou seja, uma só essência. Olha, quando nós observamos, existe então um propósito, poder e natureza, sempre trabalhando juntas em perfeita harmonia na criação do mundo, enquanto Jesus estava na terra, e assim o farão para sempre. Amados, o nome Deus, como nome de família, é usado para o Pai, Filho e Espírito Santo, para distingui-los. Olha só, nós nos referimos ao Pai como Deus, chamando o Filho pelo seu nome terreno Jesus e falando do Espírito Santo. Amado, Jesus falou de sua união com o Pai, dizendo que os dois eram um. O que ele
estava no Pai e o Pai estava nele. Se você observar, nesse mesmo capítulo que nós estávamos lendo aqui, João 17, 21 a 23 diz assim: a fim de que todos sejam um. E, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também seja ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim. Aqui nós observamos Deus Pai responder à oração de Jesus, que lemos em João 17,5. Após a morte de Jesus por nossos pecados, Deus o ressuscitou dentre os mortos. 40 dias após sua ressurreição, muitas pessoas o viram subindo aos céus. Olha, mais tarde, Deus permitiu que diversas pessoas vissem Jesus lá em glória com o Pai. Estevão foi uma dessas pessoas. Atos 7,55 diz desta maneira: Estevão, cheio do Espírito Santo, observe, cheio do Espírito Santo, olhos fitos, olha só, no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Aqui nós vemos o trabalho da Trindade ou da Trinidade. Ele estava cheio do Espírito Santo porque ele é tabernáculo de Deus, morada de Deus, santuário de Deus. Ele viu Jesus ao lado de Deus na sua glória. Então, amado, quando nós vemos isso aqui, nós começamos a observar uma coisa interessante. Vamos observar agora o reconhecimento do Pai pelo seu Filho. Jesus sabia que Deus era seu Pai e revelou isto a outros. Ele referia-se seguidamente a Jesus, a Deus, como seu Pai. Quando ele tinha apenas 12 anos, ele se dirigiu a Deus como Pai em suas orações. Jesus disse ao povo que Deus o enviara para dar vida eterna àqueles que crescem nele. E ele disse em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ele, Jesus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, Jesus honrou o seu Pai, cumprindo a missão para a qual foi enviado. Mostrou através de seus ensinamentos quão maravilhoso é Deus. Sempre dizia ao povo que seus admiráveis ensinos e milagres provinham do Pai. Amados, nós começamos a ver uma coisa interessante. Olha, João 8, 28 e 29. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo com o Pai. Me ensinou. Preste atenção. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Isso é um chamamento para mim e para você, para que nós façamos o que agrada ao nosso Deus. O reconhecimento do Filho pelo Pai. Nós começamos a continuar aqui. Sabemos que Jesus é o Filho de Deus, porque o próprio Deus deixou isto muito claro. Deus glorifica seu Filho, e Jesus disse, lá em João 8, 18, e o versículo 54 também: o Pai que me enviou também testifica de mim. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Deus glorificou Jesus e deu testemunho de que ele era seu Filho, através dos anjos, preste bem atenção, através do Espírito Santo e também através de sinais sobrenaturais. Os anjos, Deus enviou os seus mensageiros celestiais, os anjos, para comunicarem ao povo que Jesus era seu Filho. Os anjos disseram a José e Maria que o bebê que nasceria de uma virgem era o Filho de Deus. Os anjos falaram sobre aquilo dali. Amado, eu quero falar uma coisa também. Quando Jesus estava subindo aos céus, vamos falar aqui em outra parte, quando ele ressuscitou, as mulheres viram o anjo, falou com elas e falou, tranquilizando o coração delas. Mas outra coisa aqui, amado, quando Jesus foi assunto aos céus, apareceu a multidão que observava e disseram que assim como Jesus havia subido aos céus, um dia ele voltaria. Deus usou os anjos, Deus usou também o Espírito Santo. Deus enviou o seu Espírito Santo para glorificar a Jesus e anunciar ao povo quem ele é. O Espírito Santo encheu Isabel, Zacarias, Simeão, Maria, Ana e falou por intermédio deles. Eles disseram ao povo que aquele bebê, Jesus, era o Messias. Deus encheu João Batista com seu Espírito e enviou como um mensageiro especial para apresentar Jesus como Filho de Deus. Ele pregava no deserto. Olha só, ele disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amado, eu só quero dizer para vocês, Deus também usou sinais sobrenaturais. Deus usou muitos sinais para testificar a respeito de seu Filho. Uma estrela guiou os sábios até o lugar onde estava o menino Jesus. Olha, amado, eu quero te dizer uma coisa.
Jesus, quando estava sendo batizado, Deus falou: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Olha, meu amado, quando ele foi transfigurado lá no Monte da Transfiguração, também ali Deus falou sobre aquela situação. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, ele é maravilhoso. Agora, eu quero falar sobre a parte de Jesus e os seus seguidores. Jesus e os seus seguidores. Do mesmo modo que houve um mútuo reconhecimento entre o pai e o filho, houve também mútuo reconhecimento entre o filho e seus seguidores. Amados, olha, aqueles que seguiram a Jesus quando ele estava na terra, assim o fizeram porque creram nele. Eles reconheceram Jesus, quem ele era e quem ele dizia ser. O Filho de Deus. Abertamente eles declararam sua fé. Mateus, no livro de Mateus, Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tomé falou: Senhor, meu Deus, meu e Deus meu. Eu acho interessante falar sobre essas situações. O reconhecimento dos seguidores pelo Filho. Eles também foram reconhecidos por Jesus. Amados, enquanto ainda éramos pecadores, o Filho de Deus nos escolheu para sermos seus seguidores. Ele viu a nossa culpa e recebeu a sentença de morte em nosso lugar. Ele viu a nossa fraqueza e nos deu a sua força. Ele aceita todos que vêm a ele e os livra do poder do pecado. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim: como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amado, nós começamos a louvar e exaltar ao nome de Deus e agradecer a Deus a eterna união entre o Filho e seus seguidores. Amados, nós precisamos estar cada dia buscando ao Senhor, louvando a Deus, exaltando a Deus, porque Ele é o Deus que cuida de cada um de nós. Nós temos uma união eterna com Ele para todo sempre. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.